O alto grampo de Joesley Batista, em conversa com o executivo da JBS, Ricardo Saldi, repercute no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso. O presidente do Supremo pediu urgência e transparência e mandou a Polícia Federal investigar as citações de Joesley Batista a membros da corte. Apenas 11 dias de deixar o cargo, Janot enfrenta uma onda de críticas e descrédito depois que, na gravação, Joesley Batista deixou claro que o braço direito do Procurador-Geral da República ajudou o dono da JBS na delação premiada. Este é o assunto que vamos conversar a partir de agora com o professor de Direito Constitucional, Paulo Torelli. Boa noite, seja bem-vindo. E você aí de casa, você pode mandar a sua opinião e também fazer perguntas por mensagem de texto para o nosso convidado, 99588-2374, acione o WhatsApp. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos começar tentando entender o peso dessas novas gravações. Nelas, há indícios fortes de que o empresário cooptou o ex-procurador da República, Marcelo Miller, para o benefício da delação, para que o benefício da delação fosse aplicado, ou ampliado, melhor ainda. Foi por isso que saiu barato para Joesley Batista? Essa desconfiança já assombra os brasileiros antes mesmo dessas gravações. E agora? Bem, boa noite a ti e aos telespectadores. Na realidade, é mais uma variável dentro de um cenário que é extremamente complexo. Agora, eu desde logo tenho que enfatizar que na lei 12.850, que é a que prevê a colaboração premiada e que prevê a chamada ação controlada, que foi através da qual, autorizado pelo ministro Fachin, foi feita a gravação na calada da noite do presidente Temer, estas duas medidas, esses dois instrumentos que estão nessa lei, que foi uma lei feita pela presidente Dilma em agosto de 2013. Esta lei que previu o crime de organização criminosa, que até então não existia, impropriamente se aplicava o crime de formação de quadrilha que está no Código Penal, que é para uma outra esfera, não dava conta desse nível de organização criminosa, que é o que provavelmente essa lei, a 12.850, de agosto de 2013, ela claramente definiu o que é a colaboração premiada, que é chamada de delação premiada, e a ação controlada. Eu digo isso desde já para enfatizar um aspecto. Não há como invalidar as provas contra Michel Temer. Não há como. Porque o que houve foi uma ação controlada autorizada pelo ministro Fachin. Isto, na lei é bem claro, é feito através de sigilo, é apenas enquanto não se consuma aquela ação controlada. O que é ação controlada? Se sabe que vai ocorrer um crime, ao invés de se interceder imediatamente, controladamente se observa até um único objetivo, obtenção de provas. Sim. Então, na realidade, o que está se fazendo é uma confusão, e parece que até lá na China, Michel Temer teria comemorado e dito, olha, então agora caiu tudo. Não vale nada. Não vale nada. Não, em hipótese alguma. Outro aspecto é o que todo mundo está vendo nesse país. É isso. Realmente, tu falaste de uma forma muito comedida, como deve ser um jornalista. Agora, tem essa situação em que o braço direito do Procurador-Geral da República pede exoneração num cargo que até desde o início o próprio presidente Michel Temer vinha dizendo, o cargo dos sonhos de todo jovem, de todo profissional da área do direito, integrar o Ministério Público, ele pede exoneração. E ficou visível que ele pediu exoneração depois de já ter auxiliado o Joesley Batista ao fazer a colaboração premiada. A consequência automática, e nisso agiu corretamente o Procurador da República Janot, é a perda dos benefícios da delação premiada. Porque o que fica flagrante neste alto grampo é que Joesley Batista não colocou todas as informações, não disse tudo o que ele sabia. Na realidade, ele tentou direcionar. E aí, bom, obviamente que outras coisas ele disse também, falou claramente, inclusive, que ele tinha a pretensão de comprar ministros do Supremo e que, segundo ele entendia, alguns poderiam ser passíveis de serem comprados. É isso que ele coloca ali, mas isso, na realidade, é mais uma afirmação unilateral. Não se consumou, não se tem nenhuma notícia de qualquer ministro do Supremo tenha sido corrompido. Agora, Marcelo Miller, procurador da República, até então integrante do grupo de trabalho do gabinete do Procurador-Geral da República, Janot, este, inequivocamente, mudou de lado. É um fato que é incontroverso. Ele pediu exoneração de um cargo público muito bem remunerado e foi trabalhar no escritório e imediatamente se apresentou
como responsável pela colaboração. Parece que, de fato, no âmbito do Ministério Público, ele não teria trabalhado na colaboração, mas ele integrava o grupo, a força-tarefa da Lava Jato. Agora, professor, eu vou pegar alguns pontos para ser bem objetivo, que a gente já avançou. Por exemplo, o caso da comemoração de Temer, né? A gravação de Temer, a mala de Rocha Loures, tudo continua valendo, né? Isso já ficou bem claro. O que dá a impressão, e agora vamos em pontos específicos, é que está escancarado de que Joesley Batista tinha acesso, né? Tinha proximidade, desde um porão, quase à madrugada, durante a madrugada, com o presidente Temer, acesso ao ex-procurador ou quem estava no braço, né, ligado a Janot, ele tinha acesso a todas as esferas de poder. Isso escancara muito, né, essa participação de Joesley Batista. O detalhe, essa delação sendo invalidada, ele pode ser preso? Com certeza, não tenho a menor dúvida, porque o acordo que ele fez foi exclusivamente para a esfera criminal. Inclusive, eu achei que foi um bom acordo, justamente porque ele não tinha nenhuma consequência com relação à probidade administrativa, ao dever de ressarcir, indenizar, apenas ele não poderia ser preso. Quando ele perde, e foi isso que agiu corretamente, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele encaminhou para o Ministério Público, para o Supremo Tribunal Federal, justamente para o ministro Fachin, que é o relator, dizendo o seguinte: olha, entendo que com isso aqui ele perde o benefício. Por quê? Porque é bem rigorosa a lei coloca as condições para receber esse benefício, para não ser preso. Na verdade, o benefício que se coloca ali é a redução da pena de até 2/3, ou até mesmo a conversão dela apenas em algumas medidas restritivas de direitos, que foi o que ele negociou. Sim. E, na realidade, isto é que ele vai perder. Agora, a questão mais de fundo que se coloca, eu acho que é isso que tem que estar bem presente, é que, de fato, ele tinha acesso a tudo e a todos, e cada vez eu tenho mais convicção. Quer dizer, a única solução, como os americanos preconizam isso, aliás, né, é que o controle de constitucionalidade, o controle das instituições é uma tarefa de todo o povo. E com isso, só tem uma forma de fazer isso, que é com transparência. Sim. Transparência e controle social permanente. É a tão falada reforma política que ficou pendente desde a Constituinte de 88. Uma reforma política, porque temos várias reformas políticas. O que tem aí, o que está sendo proposto, é muito semelhante ao que foi feito na Itália depois da operação, chama-se de Mãos Limpas, mas na realidade, né, a Mãos Limpas, ela levou para a cadeia mais de 400 mafiosos na Sicília, foi feita pelo Giovanni Falcone, aliás, o juiz Moro gosta de se comparar com o Giovanni Falcone, só que o Giovanni Falcone foi assassinado pela máfia em 92, quando começou justamente em Milão, a principal cidade industrial da Itália, e foi na mesma ocasião mesmo. Em janeiro de 92, foi pego um grampo do presidente do Hospital Público Filantrópico de Milão, que era virtual prefeito, candidato a prefeito e sucessor na prefeitura. Ele foi pego numa propina para a empresa de limpeza. Isso em janeiro de 92. Em maio, o Giovanni Falcone foi assassinado. Quem foi o grande protagonista se chamou Antônio Di Pietro. E ele, na realidade, não mexeu com a máfia. Ele derrubou o sistema político italiano, que tanto que desde então chamam de uma segunda república. E a coisa não melhorou. Muito antes pelo contrário. Continua as coisas sendo resolvidas na base do dinheiro, da propina, tanto que este segundo período ele foi chamado de Tangentópoli, que literalmente significa cidade da propina. E aí o que aconteceu? Bettino Craxi, que era o primeiro-ministro, foi para o parlamento e diz: atire a primeira pedra quem aqui não sabe que todas as atividades políticas têm, de alguma forma, um financiamento irregular. Atire a primeira, e ninguém falou nada. Agora, acabou no exílio e hoje não mudou muito o cenário. É a realidade que nós estamos vivendo. Então, na realidade, eu acho que a reforma política real não é essa que está aí, que é um ajuste que eles fizeram lá. Aliás, eu estou dizendo tudo isso para falar que, nesta ocasião, em 93, fizeram o Distritão na Itália, que vigorou até 2005. Pois é, as semelhanças são grandes. Agora, voltando ao Brasil, hoje estamos vivendo uma crise com a figura de Janot. Pelo menos ela é muito criticada, e essa proximidade do Miller. Enfim, foi inocente, foi induzido a concordar com uma situação que, na verdade, era um esquema armado previamente. Como é que fica a situação agora de Janot, prestes a sair do cargo? Ele sofre um enorme desgaste, é inequívoco isso. Agora, a estrutura da Procuradoria da República é uma estrutura muito grande, hiperdimensionada. E, obviamente, que ele não fez nenhum acordo com reserva de consciência, ele não omitiu, né, nenhuma informação. Agora, o triste é isto. Uma pessoa da sua confiança,
da mais estreita relação, foi comprada. Literalmente foi comprada. E não há nenhum elemento que aponte alguma responsabilidade, alguma cumplicidade ou algum conhecimento da parte do Procurador da República, Rodrigo Janot. Pelo contrário. Então, logo ele tomou conhecimento, ele encaminhou e deu para o Supremo Tribunal Federal e deu publicidade. Sai com um enorme desgaste, que é uma situação que realmente é inaceitável e que nos bota para pensar. A importância justamente das estruturas públicas todas terem mecanismos de controle, de transparência e, obviamente, nós não podemos endeusar ninguém. Nós temos que ter uma desconfiança permanente, uma desconfiança republicana. Essa reflexão do professor eu acho que é a melhor para a gente fechar. A gente não pode endeusar, beatificar nenhuma instituição do nosso país, seja o judiciário, o legislativo, o executivo. Também não vamos generalizar, não são, como essa estrutura enorme, não são compostas unicamente por pessoas com má intenção ou, enfim, corruptas. Mas dá para a gente ter uma ideia de que ninguém é santo. Atire a primeira pedra, talvez seja. Não é isso, o ser humano é falho, é imperfeito, sim. Nós somos todos incompletos, então por isso é que se faz as instituições. E nós temos que fazer instituições que sejam democráticas. As instituições brasileiras não têm se mostrado democráticas. A solução para isso, se é para confiar em endeusar em alguém, é o povo. É o povo que é realmente o depositário da continuidade histórica, daquilo que pode gerar esperança mesmo e futuro, e é ele que tem que ser consultado e tem que ter a palavra final. Professor, sempre uma honra recebê-lo e sempre incitando as pessoas a refletir. A gente quer terminar o programa provocando, sempre provocando para que as pessoas pensem. Vamos ver os próximos capítulos. A gente está numa véspera de feriadão, muita coisa vai acontecer e segunda a gente vai voltar a discutir, inclusive as denúncias agora sobre Lula e Dilma. Professor, é um prazer recebê-lo sempre. Prazer, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado.